Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 10 de agosto de 2024. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. A intimidade que só Deus vê trará recompensas que só Ele pode dar. O tema de hoje é legado e destino. Nós vamos ler lá em 1 Crônicas 28, versículo 9, que diz assim: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Forte, né, irmãos? Vamos ao texto. Quando a idade avança, chegou para Davi. Ele compreendeu que seria a hora de transmitir o seu legado, por isso reuniu todos os príncipes de Israel e todas as pessoas de autoridade do reino para anunciar sua intenção de deixar o trono para seu filho Salomão. Davi entendia que o reinado de seu filho deveria ser muito maior e mais promissor que o dele. Por isso, de antemão, entregou junto com a coroa o desafio de ele alçar voos mais altos do que ele mesmo já havia alcançado. Todos nós carregamos conosco um legado, quer hereditário, quer não. Alguém confiou a nós a tarefa de dar continuidade a uma missão aqui na Terra. Quem tem filhos compreende bem essa sensação, pois desejar dar a eles um destino melhor do que recebeu, para que possam passar diante um legado ainda maior. Eu sempre projeto para o João Pedro e a Isabela feitos muito maiores que os meus. Além deles, os pastorear, procuro proporcionar o mesmo àqueles que são abençoados pela minha vida e, respeitando a vontade deles, invisto em seus sonhos para alcançá-los a voos muito mais altos. Deixar um legado alinhado com a vontade do Senhor é como edificar uma alta torre onde o teto de uma geração anterior é o estrado da posteridade. Mas, para que essa torre possa ser alta, é preciso que seu fundamento seja firme e sólido na palavra e em uma vida centrada na vontade de Deus. Ainda que você não tenha recebido um bom legado, é possível deixar um fundamento forte sustentará a próxima geração. Portanto, mãos à obra. É tempo de construir. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje, nesse texto, que nós deixamos um legado, que nós possamos deixar um legado. Você não veio aqui à toa. Se você não tem ou não recebeu um legado do seu pai, da sua mãe, você pode transferir o seu legado para a próxima geração, como filhos. Eu tenho uma filha. Estou fazendo o possível para educar, para que ela tenha princípios, principalmente bíblicos, né, com exemplos nosso, meu e do meu marido. E lógico, ela só tem 1 aninho, mas daqui a pouco ela vai estar numa escola e ela vai ter conhecimentos específicos, né, das matérias para o dia a dia. E é claro, né, respeitando a vontade dela, mas também ajudando a encontrar um caminho melhor. Mas esse é o meu legado, é deixar para ela aquilo que eu não pude ter quando eu era mais nova, quando eu era ainda na casa da minha mãe e do meu pai. Então, nós estamos construindo algo mais sólido, mais firme hoje, né? Para que ela e os outros filhos possam ter esse legado e um destino. Davi, em 1 Crônicas 28, ele vai estar nas escrituras, ele vai falar sobre o tema que apresenta o seu filho, apresenta o seu sucessor. Davi teve vários filhos. O sucessor, de acordo com a coroa, não seria Salomão. Mas Deus escolheu Salomão, e ele vai relatar aqui que foi Deus que o escolheu da casa de seu pai.
o menor. E Deus falou para ele, e ele queria também edificar uma casa para o Senhor, mas Deus falou para ele que ele não poderia, porque ele tinha sujado as mãos de sangue, que ele era um homem de guerra e ele não podia. E quem iria edificar para ele seria o seu filho Salomão. Mas para isso Deus ditou uma regra. Deus ditou um destino. Deus só poderia concluir tudo isso se Davi o ensinasse. Se o próprio Salomão ficasse no mesmo patamar ou mais, além do que Davi era com Deus. E ele vai falar no versículo 6, vai falar assim: e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Deus falou, se ele continuar, eu vou estar com ele até o fim, até os dias de hoje, nessa época aqui, que Deus estava falando para Davi, era até o dia que Davi estava passando a coroa para o seu filho. Então, o versículo em diante vai dizer sobre isso, sobre um destino, sobre um legado que Davi deixou para Salomão. E, irmão, nós já sabemos a história de Salomão. Foi o homem mais inteligente da face dessa terra, mais sábio. O homem conquistou tudo com a sua sabedoria. E nós possamos ser isso, e isso que Davi queria que ele fosse além do que ele foi. E ele foi. Claro que depois Salomão se perdeu em tantas mulheres, em tantas outras coisas, mas até onde ele serviu ao Senhor, Deus foi com ele, depois Deus o deixou, porque no versículo 9 vai falar, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará chegar-se por ti. Se o deixares, ele se rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Ser forte e fazer a obra. Essa era a vontade de Davi para o seu filho Salomão. E essa também era a vontade de Deus. Ele fez isso? Fez. Ele edificou a casa? Edificou. Ele edificou. Mas logo depois ele também se perdeu. Mas o que isso quer dizer conosco? Quanto mais intimidade, quanto mais princípios, desígnios deixar para os nossos filhos, para uma próxima geração, mais ele se chegará a Deus. Quando eles tiverem esse conhecimento exato, essa certeza de que Deus está falando que se me seguir, se fizer o que eu estou te falando, eu estarei com você para sempre. E é isso que Deus quer falar comigo, com você, porque se você continuar nesse caminho, meus irmãos, Deus estará com você para sempre. Se ele estava com Davi, e depois foi para Salomão, e depois sucessivamente, e está até hoje, é porque ele vai continuar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quanto mais intimidade nós tivermos, quanto mais fidelidade, quanto mais estamos aqui firme, essa intimidade com Deus, como Davi era de espírito, era voluntário, era dado, como nós estamos aqui ansiamos pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, mais recompensa nós teremos. E isso é fato. Deus, ele nos surpreende de tal forma que nem você compreende
Como que isso pode ter acontecido? Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Eu não tenho palavras para expressar o quão Deus é bom para mim, para minha casa, para os meus pensamentos, que às vezes que eu só pensei e falei, Jesus, é tanta coisa, mas eu creio que o Senhor vai dar a solução e Ele dá. Irmãos, basta a gente estar de joelho, basta a gente estar orando, a gente estar ali jejuando, entregando nossa vida ao Senhor todos os dias, clamando, seja a hora que for do dia, chama o marido para orar, chama os filhos para orar, tá tendo uma confusão na sua casa, criança chorando e algo desse tipo acontecendo, coisa quebrando, caindo, discutindo, chama para orar. Fala, ei, calma, vem cá, vamos dar a mão aqui e vamos orar. Clama ao Senhor, pede o Espírito Santo para tirar tudo daquele momento. Pede para os anjos descer e fazer uma outra atmosfera. Vai começar a mudar algo na sua vida. Vai começar a colocar princípio dentro da sua casa. Isso é discernimento espiritual e eu demorei muito para ter isso, mas hoje, glória a Deus, eu estou conquistando, estou pedindo ao Senhor para me dar isso, porque nós temos que ter isso, porque o inimigo está o tempo todo rodeando como um leão querendo nos devorar. Não deixa que o seu legado venha interromper o destino do seu filho, da sua casa e da própria sua vida. Se você tem princípios bíblicos, leve ele até onde dá para você levar. Porque isso daqui, irmãos, é a única coisa que não sai de nós. A morte pode nos levar, mas a vida que nós vamos deixar, ela vai, sim, ser refletida na vida dos nossos familiares. Ou daquelas pessoas que você convive. E é isso que eu tento passar para aquelas pessoas que estão, do meu lado, que me conhecem e sabem que sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não tem como a gente ter a graça do dia. Porque tanta coisa que acontece, é avião caindo, é tanta desgraça que tem acontecido, mas pela graça de Deus, nós não estamos sendo atingidos. E eu espero que você tenha, assim, uma sabedoria, também como de Salomão, como eu também peço, né? Que nós possamos ser sábios, que nós possamos ter essa oportunidade ainda que nós estamos tendo de conhecer mais a palavra e de deixar realmente um legado para a próxima geração, para aquela que está aí na sua casa. Amém? Que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, que Deus abençoe sua casa e que Ele ilumine a sua vida e que te dê mais princípios para você, né, passar para a sua família. Amém? Não deixe de se inscrever, nem de compartilhar esse devocional e nem de deixar aí um comentário. Amém? Não deixe de curtir também. Até o próximo devocional. Tchau, tchau.